Trabalhadores da 3As proíbem Conselho de Administração, nomeado pela Caixa Geral da Justiça, de entrar nas instalações. Presidente da República viaja a Paris para a cimeira sobre financiamento das economias africanas. Indeferimento do projeto político para já fortalece a oposição para eleições de 2022. Vai seguir neste jornal. Desde 2012, comprometemos-nos com os sonhos dos angolanos, transformar através do ensino, da investigação científica e fazer histórias de sucesso, com 10 cursos de licenciatura e 3 de pós-graduação no centro da cidade do Huambo. O Instituto Superior Politécnico Sol Nascente é tecnológica e academicamente uma instituição do futuro. Saiba mais em ispsn.org e baixe o nosso aplicativo Sol Nascente, a escola do Huambo. Muito boa noite, seja bem-vindo à edição de sexta-feira deste jornal. A administração da 3As Ativos proibiu o Conselho de Administração, nomeado pela Caixa Geral da Justiça, de entrar em qualquer das instalações do referido grupo empresarial. Os trabalhadores da 3As dizem ter recorrido ao tribunal de onde lhe foi informado que o Cofre-Geral da Justiça, apesar de fiel depositária da 3As por decisão da PGR, não tem competência para nomear um Conselho de Administração composto por elementos alheios à empresa. A Camunda News, os trabalhadores contaram que o Conselho de Administração, nomeado pela Caixa da Justiça, foi-lhes apresentado a 27 de abril deste ano e que é liderado por uma senhora alegadamente de nacionalidade portuguesa, identificada por Ana Cristina Nogueira, funcionária da Proteja Seguros, segundo os referidos trabalhadores da 3As. Os mesmos dizem que na altura em que o Cofre-Geral da Justiça tomou as rédeas da 3As, depois da detenção de Carlos de São Vicente, o dono da empresa, o Cofre-Geral da Justiça, confessou à direção da 3As Ativos que os seus técnicos não têm experiência para gerir as empresas do grupo 3As e que, em face disso, devia contar com os quadros já existentes na empresa. O caricato, segundo os trabalhadores, é que em poucos dias de controlo da companhia, a Caixa da Justiça indicou o empresário Domingos Vunge, proprietário do grupo Media Rumo, para gerir a 3As. No entanto, numa entrevista à Camunda News, há já algum tempo, o empresário negou que tenha sido nomeado para o efeito. Entretanto, o que é facto é que a Caixa da Justiça nomeou um novo Conselho de Administração composto por 4 elementos, todos alheios à empresa. Desta vez, a administração da 3As exige da nova PCA que exiba um documento que prove tal nomeação, o que a mesma não pôde fazer até o momento. A Camunda News enviou esforços para ouvir Ana Cristina Nogueira, a PCA do novo Conselho de Administração, indicado pela Caixa Geral da Justiça, mas não tivemos sucessos. Nem ela, nem o senhor Edgar Leandro Arvelino, indicado como segundo secretário do Conselho de Administração, atenderam as nossas chamadas telefónicas. Entretanto, este é um assunto que nós vamos continuar a acompanhar. O chefe de Estado, João Lourenço, vai deslocar-se a Paris, capital francesa, no domingo para participar, na terça-feira, dia 18, na cimeira sobre financiamento das economias africanas. Para além de João Lourenço, Angola vai-se representar no evento pela Ministra das Finanças, Vera Daves de Souza, e pelo Ministro das Relações Exteriores, Tete António, sendo que ambos deixam o país no sábado, segundo escreve o Novo Jornal. A cimeira sobre financiamento das economias do continente vai contar com a presença de mais de 15 chefes de Estado africanos, entre eles o presidente moçambicano Filipe Nyusi e o presidente do Ruanda, Paul Kagame. Itália, Espanha, Portugal e a União Europeia devem também marcar presença. A ideia do evento é implementar meios financeiros que possam relançar a economia africana. Apesar de o continente ter sido menos afetado do que outros em termos de óbitos devido à pandemia da Covid-19, o produto interno bruto deve recuar este ano em 2,1%. Entretanto, um cenário de recessão que se pretende combater.
Os constantes indeferimentos do Tribunal Constitucional aos requerimentos para a legalização do projeto político para já, liderado por Abel Chivucovuco, está a ser apontado como tendo tornado mais unida a oposição, facto que poderá dificultar o MPLA nas eleições de 2022. Na perspectiva de alguns quadros que fazem parte da Comissão de Negociação para a criação da denominada Frente Patriótica, envolvendo a UNITA, o Bloco Democrático e o projeto de Abel Chivucovuco, a unidade fácil entre as forças políticas na oposição deveu-se em grande medida os chumbos de que Abel Chivucovuco foi sofrendo para a legalização do seu próprio partido. Os membros da referida comissão não dizem se a iniciativa para a criação da Frente Patriótica surgiu de Abel Chivucovuco, de Adalberto Costa Júnior da UNITA, ou de Justino Pinto de Andrade, do Bloco Democrático, mas sublinham que se Abel Chivucovuco tivesse o seu próprio partido muito antes, já estaria muito avançado do ponto de vista de mobilização e as negociações estariam mais difíceis, talvez até confessam as novas fontes, não haveria entendimento de uma frente comum. Ao que a Camunda News sabe, as negociações entre Abel Chivucovuco e pares, UNITA e Bloco Democrático, já estão quase concluídas. Não haverá uma coligação, quer Abel Chivucovuco, quer o Bloco Democrático, vão todos participar nas eleições em nome da UNITA. Adalberto Costa Júnior, presidente do Galo Negro, deve ser o cabeça de lista e Abel Chivucovuco o seu vice. Alguns membros da comissão da Frente Patriótica dizem mesmo que Abel Chivucovuco pode já não sair da UNITA depois da participação nas eleições previstas para 2022. O Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação está a ser acusado de promover despedimentos de funcionários do IPGEST, Instituto Superior de Gestão Logística e Transportes, sem indemnização e sem o pagamento de 2 anos de salários em atraso. Entre os trabalhadores despedidos estão docentes e empregados administrativos. Os mesmos manifestaram-se hoje à porta do IPGEST e prometem voltar a manifestar-se na segunda-feira, não só diante do IPGEST, mas também ao Ministério do Ensino Superior, que acabou por tutelar o Instituto depois de muitos anos estar atrelado ao Ministério dos Transportes. Depois da manifestação de hoje, os professores e administrativos despedidos acorreram às nossas instalações para fazer ouvir a sua voz. Para melhor esclarecer os nossos internautas e radio-ouvintes, o que é o IPGEST? O IPGEST é o Instituto Superior de Gestão Logística e Transporte, que anteriormente era designado como IGEST e pertencia ao Ministério dos Transportes, ou melhor, era tutelado pelo Ministério dos Transportes. Houve essa troca de funções, que agora foi entregue ao Ministério do Ensino Superior. A Camunda News sabe de fontes que o Ministério do Ensino Superior está a realizar despedimentos no IPGEST, sem indemnizar os visandos, sendo que há funcionários que estão há meses sem receber os salários. O que se passa afinal? Isso condiz com a verdade. Fomos informados, ou melhor, até a semana passada, começaram 7 de maio, isso sexta-feira, começaram as demissões, alegando que era caducidade de trabalho, mas não havia caducidade de contrato, correto, obrigada. Mas isso não condiz com a verdade. E sendo quando eu fui chamada na segunda-feira, isso 7, 8, 9, 10, 12, no dia 10, pela então chefe dos Serviços de Recursos Humanos do mesmo Instituto, ela informou-me de que essas orientações vieram do Ministério do Ensino Superior, que é ordens da Ministra do Ensino Superior, a demissão de todo o pessoal que lá trabalha há mais de 8 anos, uns com 8 anos de trabalho, outros com 12 anos de trabalho, que até o dia 10 não pretendiam ter nenhum desses funcionários lá. Eu recebi o meu documento, dei entrada à ordem aos advogados. Quantas pessoas já foram despedidas? Somos por aí 25 a 30 pessoas. Já fizeram a conta do total que a entidade patronal deve a vocês?
A instituição ainda não fez nada disso, só deu o documento e nos pagou um valor de 194 mil kwanzas, que diz que é o que tinha que dar nos trabalhadores. Pelo menos isso não condiz à verdade. Nós esse ano só recebemos esse primeiro salário. Há pessoal que recebeu 3 mil kwanzas, 10 mil kwanzas, 11 mil kwanzas. É verdade, é lamentável. Foram para casa com 10 mil kwanzas sem sequer darem mais alguma informação e até dizem que os salários em atraso, quem irá dar essa informação é o Ministério do Ensino Superior, porque eles não sabem, a momento oportuno vão dar essa informação. Nós estamos descontentes, desculpa. Nós temos que pagar renda, energia, água. A maior parte dos funcionários da instituição vivem na casa de renda. Não temos como custear esses como é que eu posso dizer? Esses benefícios, essas despesas. São famílias, estão lá há mais de 8 anos. Em momento algum eu acredito, porque eu sou gestora de recursos humanos, sou licenciada em recursos humanos e mestranda em recursos humanos e já fui a chefe dos serviços de recursos humanos neste mesmo instituto. Por algumas razões abandonei a pasta. Por razões que lá se passavam, prefiro nem estar aqui a especificar. E eu nunca teria dado um tratamento de género. É sempre dentro dos parâmetros legais. Entretanto, este é um assunto que vamos continuar a acompanhar, dado que não conseguimos ter presente um membro da direção do IPGEST ou do Ministério do Ensino Superior. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. Voltamos agora com mais informação. O presidente João Lourenço aprovou despesas avaliadas em pelo menos mais de 2,8 mil milhões de dólares para beneficiar projetos não previstos no Orçamento Geral do Estado ou que foram inscritos com valores muito inferiores aos aprovados em despachos presidenciais nos primeiros 4 meses. A investigação é do jornal Valor Econômico. Na matéria assinada pelo seu editor executivo, César Silveira, o jornal sublinha que a recente anunciada despesa de cerca de 782 milhões de dólares para a construção das centralidades de Cabinda, Cunene e Bengo é uma das que não constam do OGE de 2021, que, entretanto, reserva despesas para a construção de outras 3 centralidades, nomeadamente de Saurimo, Carreira de Tiro e Tucuve. O somatório do investimento previsto para estas 3 últimas é, no entanto, de cerca de 360 milhões de dólares, muito abaixo do financiamento aprovado para os novos projetos. Fontes do referido Jornal das Finanças e da Construção justificam a situação com a prerrogativa do Presidente da República para inscrever novos projetos do Programa de Investimentos importantes para o alcance dos objetivos do Plano de Desenvolvimento Nacional 2018 e 2022, com fonte de financiamento assegurada e por contrapartida de projetos de baixa ou nula execução, conforme a linha F do artigo 3 da lei que aprova o OGE de 2021. No entanto, diz o jornal, João Lourenço aprovou outras despesas não previstas no OGE, é o caso dos 653,2 milhões de kwanzas destinados à contratação emergencial para o fornecimento de eletricidade à fábrica têxtil do Dondo, bem como a despesa de mais de 1,3 mil milhões de kwanzas para a empreitada de obras públicas para a contenção e estabilização da ravina na zona sul da centralidade do Zango 5 e ainda mais de 39,1 milhões de kwanzas para o serviço de fiscalização da referida empreitada. No conjunto destas despesas constam as que foram aprovadas no âmbito do PIM para a concepção e construção da ponte sobre o rio Macondo, no troço no valor de 2,793 mil milhões de kwanzas,
e o montante para a concepção e construção da ponte sobre o rio Iuena no valor de 2,521 mil milhões de kwanzas. A despesa de 3,7 milhões de euros para a aquisição de serviços de consultoria estratégica e outra de 39,950 milhões de dólares para a cobertura do projeto de modernização tecnológica e expansão do sinal de rádio da Rádio Nacional de Angola também foram aprovadas por João Lourenço e não constam do OGE. Portanto, a lista das despesas sem previsão no OGE é vasta. Seguimos agora para a atualidade internacional. Pelo menos 119 pessoas já morreram, incluindo 31 menores, desde o início da escalada militar entre Israel e grupos palestinianos na segunda-feira, anunciou hoje o Ministério da Saúde palestiniano. Entre os mortos estão 19 mulheres e o número de palestinianos feridos subiu para 830, declarou o porta-voz do Ministério da Saúde palestiniano, Ashraf Al-Qadra. O exército israelita realizou esta madrugada a maior operação na faixa de Gaza desde a eclosão da escalada militar na segunda-feira, com 50 rondas de bombardeamentos por terra e ar em 40 minutos. Até agora, as milícias dos grupos islamitas Hamas e Jihad Islâmica, neste caso, lançaram mais de 1.800 foguetes em direção ao território israelita e pelo menos 430 destes acabaram por cair no enclave. No total, 9 pessoas morreram em Israel, 7 delas com impacto de projéteis e 2 após caírem quando corriam em direção aos abrigos antiaéreos. Durante a noite, os alarmes antiaéreos praticamente não paravam de soar nas comunidades israelitas próximas da faixa de Gaza, devido aos disparos de foguetes a partir de Gaza, o que levou o exército israelita a realizar ataques de retaliação até hoje de manhã. Nas últimas horas, entre outras ações, aviões de guerra atacaram várias instalações subterrâneas de onde militantes do Hamas lançaram foguetes, bem como vários postos de observação do grupo no centro e ao norte do enclave. O exército israelita anunciou hoje que continuará a atacar alvos do enclave e que pretende realizar uma ofensiva terrestre. O Papa Francisco pediu hoje políticas para defender a família e superar o problema da queda da natalidade na Europa, promovendo o trabalho para as mulheres e jovens para que não tenham de emigrar. Francisco participou hoje dos Estados Gerais de Nascimento, jornada organizada pelas associações de família, para refletir sobre a queda da natalidade na Itália e da qual participaram alguns ministros e o presidente do governo italiano, Mario Draghi. Nos últimos 12 anos, houve uma redução de 30% nos nascimentos, o que representa a maior baixa de nascimentos desde a unificação da Itália. É urgente oferecer aos jovens garantias de emprego suficientemente estável, segurança para o lar, atraente para não sair do país, disse Francisco no seu discurso no auditório da Avenida de la Conciliazione a poucos metros do Vaticano. Com esta notícia, nós colocamos um ponto final à edição desta sexta-feira do Jornal da Camunda News e desejamos a todos um bom final de semana.